Meus amigos, em Rio Preto, a Delegacia de Defesa da Mulher vai investigar uma estudante de 23 anos, olha só essa história, suspeita de envenenar o próprio filho de apenas 1 ano de idade. Como você viu, a Joyce Cremonese está nesse assunto, tem os detalhes dessa história bastante suspeita e com várias versões diferentes. Antes de explicar pra gente sobre isso, Joyce, quero saber como é que está o estado de saúde do menininho. Bom dia para você. Bom dia, Casagrande, um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aí o SBT Interior. Olha, ele permanece internado no Hospital da Criança e Maternidade aqui de Rio Preto, em estado grave. Ele está entubado, sedado, mas estável, né? E com certeza ainda inspira muitos cuidados, né? E preocupa também os médicos. É um caso, Casagrande, muito confuso, né? Para a gente entender, o boletim de ocorrência que foi registrado no último dia 20, o pai relata que ele recebeu uma ligação de um vizinho da mulher dizendo que o filho teria sido encaminhado para atendimento porque não estava bem. A criança foi levada até a UPA Tangará e, por conta, né, da gravidade, encaminhada até o Hospital da Criança e Maternidade aqui de São José do Rio Preto. Chegando no hospital, o pai foi informado pela mãe que o menino, num primeiro momento, teria batido a cabeça. Passado mais um tempo, a mulher disse para ele que ele teria levado um choque. Ele conversou com os médicos, essas duas hipóteses foram descartadas, vários exames foram feitos e foi constatado que o pulmão do bebê estava muito prejudicado. Diante disso, esse homem recebeu pelo celular uma foto que a mulher enviou de um veneno e ela disse que o bebê então teria ingerido esse veneno. Diante disso, os médicos então fizeram todos os procedimentos, né, para tentar salvar a vida desse bebê. O homem retornou para casa, Casagrande, e alguns dias depois, a mulher começou a dizer que iria embora, simplesmente iria sair de casa. E ele questionou, por que você quer ir embora? E ela disse que estava com ciúmes da relação dele com o filho, que está internado, e mais, disse que ela teria dado o veneno para a criança. E explicou que ela teria dado um chiclete em uma das mãos desse bebezinho e teria colocado o vidro de veneno na outra mão. E que ele tinha o costume de molhar ali os alimentos e que ela saberia que ele iria ingerir o veneno. Mediante isso, então, ele veio até a Delegacia de Defesa da Mulher, né, e registrou um boletim de ocorrência. Ocorre que a história não para por aí. No mês passado, em junho, um outro boletim de ocorrência de maus tratos e abandono de incapaz também foi registrado. Esse mesmo homem disse que ele tinha saído para ir até a igreja e quando ele retornou, encontrou a esposa e também os 2 filhos menores passando mal na casa. Ele saiu para pedir socorro, né, até a base do SAMU, que ficaria ali a 1 quilômetro da casa, e quando retornou com a ajuda, não tinha mais ninguém em casa e uma vizinha teria dito que as crianças estavam a 800 metros dali sozinhas, chorando. Ele então foi até as crianças, resgatou essas crianças e registrou mais um boletim de ocorrência. E ele ainda colocou alguns detalhes nesse boletim. Disse que a mulher ela é bipolar e que ela teria abandonado o tratamento. Então agora, mediante, né, essas duas histórias, a Delegacia de Defesa da Mulher vai investigar o que de fato aconteceu, se realmente essa mulher, né, que a gente nem pode chamar de mãe, mediante essas versões, né, Casagrande, realmente teve aí esse envolvimento, essa intenção contra a vida do próprio filho. Nossa, uma história esquisitíssima, viu, Joyce Cremonese? Quando a gente estava conversando nos bastidores aqui, entendendo um pouco sobre os detalhes desse caso, a gente ficou bastante chocado, né? Segundo aí a declaração do pai, então assim, a criança, como a Joyce trouxe, ela tinha o hábito de molhar tudo que ela iria colocar na boca. Então, se realmente se confirmar essa história, a gente mostra a frieza de uma mulher aí que faz isso com o próprio filho, uma criança, não tem noção alguma do que está fazendo, 1 aninho de idade, agora está no estado delicado aí no hospital. Então, é questão de apuração. Obviamente, aquilo que eu sempre falo aqui e reforço, não é o nosso papel julgar ninguém. Ninguém está aqui para falar que a mãe é culpada ou inocente, ninguém aqui está para falar o que aconteceu exatamente. A gente está aqui para relatar as versões que foram passadas. Cabe à polícia agora fazer o confronto das informações para chegar então à conclusão. É um assunto que a gente tem que acompanhar, Joyce, acompanhar bem de perto, porque merece atenção e vamos torcer para esse menininho aí se recuperar. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.